Estamos no ar com mais uma edição do Inspira Negócios. Hoje eu vim até a cidade do automóvel conhecer uma empresa que é de Brasília e já tem 25 anos de mercado. E quem vai contar um pouco da história da Seven é o Diego. Seja bem-vindo a Inspira Negócios. Muito obrigado, eu que agradeço a presença. Você já é um patrimônio da casa, são 12 anos. 12 anos, pelo menos, aqui nessa empresa, fazendo tudo acontecer, né? A história é bem interessante porque eu comecei aqui como técnico, né? E hoje eu já entrei na coordenação técnica, que é onde administra toda a parte técnica e operacional da empresa, não só de Brasília, no Centro-Oeste, como em todo o Brasil. E é uma empresa já conceituada no mercado e ela se destaca pelo tipo de serviço que ela oferece, né? Exatamente, é um segmento muito nichado, né? A gente está falando de manutenção de equipamento oftalmológico. Então, no Brasil, são poucas empresas dentro desse segmento. No Centro-Oeste, nós somos a maior empresa. Começou aqui em Brasília. Começou em Brasília. O negócio expandiu. Hoje atende a todos os estados. Todos os estados do Brasil. E a gente já está, inclusive, entrando agora para a Argentina, Uruguai e logo em breve dominando as Américas. Ou seja, está em franca expansão? Sim. E hoje com a nossa unidade em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, o leque se expandiu muito mais, né? Então, não só Brasil, como também nos Estados Unidos, a Seven já está presente. Como que é esse contato da Seven com o cliente? Hoje são aproximadamente 27 mil oftalmologistas no Brasil, né? Exatamente. Com esse número expressivo, né, a gente está falando a nível Brasil, nós não atendemos nem 1%. Então, o mercado é muito amplo, mas a Seven consegue atingir não só esses 1.000 clientes, como outros, mas não diretamente. Então, assim, a Seven já está começando a ser reconhecida no mercado, porém a gente ainda não atua com essa fatia, né, que eu considero bem expressiva no Brasil. Mas estamos em busca, né? A ideia da empresa é exatamente essa, atingir todo o mercado nacional para ampliar e disseminar aí o nome da empresa. O criador da empresa mesmo, hoje ele mora nos Estados Unidos, toma conta da sede da empresa lá, né? Exatamente, ele está lá há 4 anos, então a história toda começou aqui no Brasil e há 4 anos ele foi para os Estados Unidos para reproduzir e replicar o mesmo conceito, né, da Seven Brasil, e lá também está sendo um grande sucesso dentro desses 4 anos. É aqui onde tudo acontece, é o coração da empresa, né? Aqui eu chamo do parque de diversões, onde tudo acontece, a magia. Então, como você pode observar, cada bancada tem um técnico aqui já fazendo a manutenção do equipamento. A gente está trabalhando aqui com documentação, relatórios, né, que toda manutenção ela segue um protocolo e um parâmetro, né, para poder entregar para o médico não só a manutenção específica, detalhada, com a precisão da entrega, como o relatório informando ali todos os processos, né, da calibração e todos os diagnósticos. Calibrar, deixar o equipamento ajustado para que dê um resultado real, para que o médico possa, dessa forma, tratar o paciente, exatamente, né? O médico ele precisa, né, de ter essa confiança, de ter um equipamento que vai trazer um diagnóstico 100% confiável, né? Isso traz não só credibilidade para a própria clínica ou hospital, como ele vai trazer o resultado fiel para o paciente, que é fazer ele voltar a enxergar, né, da melhor forma possível. Então, isso para o paciente e para o profissional, não existe nada melhor. Inclusive, o Marconi acabou de consertar esse equipamento. Parabéns, Marconi. E é isso, aí agora começa toda uma etapa, né, de calibração. Ele vai fazer aqui a calibração do touchscreen e, na sequência, fazer a calibração do sistema óptico. E aí depois vai para a linha de testes, né, onde entra os Phantoms, que são as ferramentas de calibração. Aí depois a gente vem fazendo o teste com todos os nossos colaboradores e aí a gente simula o procedimento real, né, de uma clínica mesmo, onde tem ali o exame cotidiano, né? Então essa máquina acaba ficando em teste por 1, 2, no máximo 3 dias, para depois liberar para o cliente. Aqui é uma etapa do processo onde a máquina tem que ser trazida aqui para a sede da empresa e ser manuseada pelo técnico aqui. Mas tem a possibilidade também do técnico visitar a unidade, né? Hoje eu posso considerar que, como nós atendemos todo o Brasil, né, de norte a sul, 80% das manutenções elas são concluídas
em loco, ou seja, a gente vai até a clínica, atende e resolve. Quando não, precisa sim trazer para o laboratório, porque a gente tem uma bancada toda preparada, com ferramentas específicas, né? Iluminação, ambiente adequado, e aí sim vem para poder fazer um teste mais preciso. E em alguns casos, dependendo até de peças que acabam vindo de fora, e aí sim a gente tem um prazo um pouco maior, até mesmo para depender desse processo de importação. Inclusive, esse é algo que dificulta tão pouco, porque nós estamos falando aqui de equipamentos que são fabricados fora do Brasil, né? Não existe um maquinário desse fabricado aqui, né? Olha, hoje os principais fabricantes vêm do Japão, Estados Unidos, Alemanha e Itália. Então a gente está falando ali dos 80%, 90% dos equipamentos acabam vindo de fora. No Brasil tem talvez 2 fabricantes que no início dos anos 2000 eles fabricaram alguns equipamentos, mas não perduraram por muito tempo, e querendo ou não, esses fabricantes que já estão há décadas acabaram ficando mais consolidados, né? Então esses equipamentos que estão aqui são os mesmos que a gente encontra na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. Inclusive o Marconi, que acabou de arrumar esse equipamento aqui, pode ir para a Alemanha amanhã mesmo para arrumar um equipamento igual. O mesmo equipamento que ele consegue. O mesmo equipamento. É o mesmo utilizado lá. Exatamente. Vocês criaram hoje uma opção de negócio para atender ao pequeno e ao grande, que é um plano de manutenção. Exatamente. Esse plano surgiu justamente nessa necessidade, né? Onde a gente consegue atender do pequeno ao grande porte. Então, quando chegamos numa cidade onde tem uma clínica pequena, talvez com um consultório, metade dos equipamentos, a rentabilidade daquela clínica é muito menor. Então, às vezes, ele não tem um investimento para poder contratar uma empresa para fazer um contrato de manutenção, mas obrigatoriamente eles precisam de ter a calibração em dia, ter a documentação em dia, e para isso nós temos um plano, né? A gente chama o plano Essential, né? Onde atende essa necessidade com custo reduzido, então a gente acaba conseguindo atingir não só o pequeno, como o high ticket, né? Que é um cliente e uma clínica e hospital de grande porte. Essa manutenção, até uma manutenção preventiva, ela tem uma importância para deixar o equipamento ajustado, porque a clínica ela é fiscalizada, e esse equipamento ele é fiscalizado ali, e ele tem que estar com toda a sua capacidade operacional de acordo com as especificações do fabricante ali, né? Exatamente. O fabricante, inclusive, ele recomenda que a cada 12 meses faça uma intervenção preventiva, que é justamente para fazer a aferição, para entender se o equipamento está dentro dos parâmetros de calibração do fabricante, para que o equipamento continue em uso. Tanto que essas ferramentas que são utilizadas também são calibradas. Então, assim, além de eu ter um Phantom para calibrar o equipamento, a minha ferramenta é calibrada para certificar aquilo que o fabricante exige. Então, assim, é uma certificação e uma confirmação praticamente dobrada, né? Duplicada ali de garantia de que o serviço está sendo bem prestado. De garantia, exatamente, que o serviço está sendo bem prestado. Então, todos os equipamentos, cada um tem a sua ferramenta específica para a gente fazer essas. Conhecemos um pouquinho da estrutura da empresa, do serviço que é prestado, mas a Seven, a gente pode considerar que ela é destaque também da forma de gestão, né? Hoje, ao todo, são 19 colaboradores, e a empresa nasceu com esse conceito, com uma missão única, né? Que é fazer com que as pessoas enxerguem um mundo melhor. Então, essa visão, cada colaborador tem esse propósito, né? Porque sem esse propósito, a gente não consegue ter um colaborador engajado, comprometido, né? Para trabalhar junto com todos nós e desenvolver esse trabalho com maestria e excelência, que é o que a gente faz há pelo menos 25 anos. Hoje, o assunto do momento é a escala 5x2. Aqui vocês já trabalham nesse formato desde o começo, né? Exatamente. Aqui é de segunda a sexta, sábado, os colaboradores vão ficar com a família, né? Curtir o seu final de semana. Tem alguns casos, quando uma clínica, Diego, nós precisamos de uma equipe aqui num sábado específico, mas esse colaborador que vai trabalhar no sábado, ele acaba ficando 2 meses sem trabalhar novamente, porque essa rotatividade de técnico, essa escala de técnico, acaba tendo um espaçamento muito maior. Então, querendo ou não, sempre de segunda a sexta, e isso é para o bem-estar de todos. Eu tenho certeza que todo mundo que agradece. Um mercado tão nichado, você tem dificuldade de mão de obra, você não tem um técnico pronto aí no mercado.
Mas essa forma de trazer o colaborador, dele ser participativo, dele ter direito ali à participação no lucro, ela não é uma participação anual, você tem metas mensais, tem meta anual, e isso favorece ali o funcionário e, por consequência, envolve ele em todo o processo, reduz também a rotatividade? Principalmente a rotatividade, né, como você citou. Porque, assim, quando você tem um colaborador que ele é comprometido desde do administrativo até a área comercial, com assistência técnica, enxergando um único objetivo, todos se engajam dentro do mesmo estado. Então, por exemplo, chega aqui no final do mês, como todas as empresas, nós temos uma meta, né, de faturamento, atingir quantos clientes, prospecção de clientes novos, enfim, quantos equipamentos que foram trabalhados. Quando chega nessa reta final e às vezes o pessoal da logística observa e vê o número, cara, tá faltando 3 equipamentos para finalizar, ele já chega, cara, já vamos colocar no caminhão amanhã, já me dá aqui, eu levo para o aeroporto, sem esperar que a transportadora venha. Então, tudo isso acontece porque o time é engajado, né? Esse time, ele abraça por conta de tudo isso que eu te falei agora, né? Essa missão e esse propósito traz com que os colaboradores abracem a causa e entregam o resultado em conjunto. Com essa meta, o que acontece? Tem uma colaboração, que a gente chama de PL, né? Então, desde do funcionário dos serviços gerais até a área do RH, tem essa participação. Então, esse lucro da empresa ele acaba sendo dividido, né? Tem um percentual. Então, essa forma de todo mundo abraçar, né, para chegar no mesmo objetivo, querendo ou não, traz um resultado financeiro que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Tanto a empresa quanto o funcionário. Exatamente. Então, assim, não tem como a gente ver um colaborador insatisfeito com um benefício desse, né? E ainda mais trabalhando de segunda a sexta. Hoje a empresa, vocês conseguiram organizar aqui, você tem o setor do marketing, você tem o comercial, você tem a parte técnica. Hoje isso está bem definido, bem separado dentro da empresa. Sim. Todo mundo trabalha com o mesmo objetivo, mas todo mundo tem o seu espaço, né? Exatamente. Esse prédio, inclusive, foi pensado dessa forma. Esse prédio, na parte inferior, todo o laboratório, né? Porque aqui é onde entram os equipamentos, aqui é onde entram os carros para poder, né, receber esses equipamentos, que a grande maioria são equipamentos bem robustos, equipamentos pesados. Então, esse ambiente foi pensado nessa forma. Já no segundo pavimento, já entra a área administrativa, a área comercial, onde nós temos um time que não só recebe os chamados dos nossos clientes de contratos, clientes avulsos, como também buscamos novos clientes. Então, essa ideia de atingir esse número no Brasil todo vem do nosso time comercial, que é um time muito alegre, um time muito engajado, né? São as meninas ali que trabalham realmente com muito amor e dedicação. E na sequência, nós temos o último piso, que é a área mais tranquila, né? Onde tem uma área de descanso, tem uns fliperamas para o colaborador na hora do almoço ali jogar um videogame, né, Marconi? É um trabalho que o técnico, ele fica muito focado aqui, com um detalhezinho muito pequeno ali, às vezes não está dando certo. Então, oferecer até uma válvula de escape, um espaço onde a pessoa pode chegar ali, aliviar a tensão ali. Porque assim, eu posso considerar aqui que quando o técnico está trabalhando no equipamento, por exemplo, o Marconi está ali agora, trabalhando, e aí ele ficou 2, 3, 4 horas, não teve desempenho nenhum, eu viro para ele: Marconi, vamos lá, pode ir para casa, vai lá descansar, amanhã você volta e termina. E aí ele vai, descansa a mente, chega aqui em 5 minutos, no outro dia já resolve tudo. E isso não é só com ele, com todos, porque sim, é uma manutenção muito específica, né? São muitos detalhes. Por exemplo, a gente tem um equipamento aqui agora que está passando por esse processo, né? A gente já trocou alguns componentes, mas existe muita habilidade, né, na parte de eletrônica, onde eu preciso fazer todo o mapeamento do circuito eletrônico para entender quanto que chega de voltagem, 5 volts, 12 volts. Então tem essa especificidade onde a concentração aqui tem que ser máxima. E aí chega um momento que, né, tem essa saturação, ou ele vai jogar um videogame, ou ele vai embora para casa, e no outro dia ele volta e resolve tranquilamente. Isso é muito comum ter. E é inclusive um equipamento caro, né? Tem equipamentos aqui que são mais velhos,
por tempo de fabricação, mas são equipamentos ainda caros, né? Sim, continuam sendo muito caros. É porque assim, eu considero que hoje, o que acontece? Na oftalmologia, a tecnologia, ela praticamente não teve tanta mudança, né? Posso considerar assim, não teve tanta mudança porque o mesmo equipamento que foi fabricado lá nos anos 2000, eu consigo ter um equipamento que foi fabricado agora, em 2025, 2026, com o mesmo resultado, o mesmo protocolo de exames, é claro, vai ter um escaneamento mais rápido, vai ter um processamento, um hardware mais moderno, mas o conceito, né, que é o relatório, aquele pré-diagnóstico, onde o equipamento ele fornece um template de impressão, o médico vai fazer o mesmo laudo. Então, assim, querendo ou não, os médicos acabam tendo esses equipamentos como um xodó, né? Então eles ficam 10, 20 anos com o equipamento, trazendo sempre o mesmo resultado. Então, é em último caso que esse equipamento ele é condenado, porque ainda existe muito o que se fazer, não só de entrega de exames, como de manutenção, para poder fazer com que ele reviva, né, e venha a fazer novos exames. Quando vocês recebem um equipamento, esse aqui, por exemplo, vocês recebem, dão a manutenção e devolvem. A missão da empresa vai além de somente consertar ou atualizar, né? Exatamente, é a missão da empresa, né? Fazer com que as pessoas enxerguem o mundo melhor. Então, nada mais gratificante do que saber que esse equipamento vai trazer um resultado para um paciente voltar a enxergar, né, da melhor forma possível. Então, isso para a gente realmente não tem preço. Como foi agora o salto da empresa quando ela expandiu também para os Estados Unidos? Isso abriu um leque gigante para a gente, porque além de acesso a treinamentos, ferramentas, o acesso a peças, então a credibilidade da empresa, ela deu um salto realmente gigantesco, né? Então isso trouxe muito mais know-how para o nosso segmento, porque querendo ou não, como a gente sabe, os equipamentos são todos de fora e isso facilitou bastante a gente ter acesso à informação e replicar isso no Brasil também. É uma empresa que está em crescimento e atendendo a um mercado que está também em crescimento. E hoje, qual é a região que mais cresce no Brasil aí? Hoje, a região que mais cresce, eu posso considerar que é o Nordeste. Apesar que, com a população envelhecendo, automaticamente a necessidade de exames oftalmológicos também cresce proporcional. Tanto que clínicas e hospitais crescem a todo momento. Então você vai numa cidade hoje, quando você volta daqui a um ano, já surgiram 2 clínicas oftalmológicas. Com esse número muito expressivo de oftalmologista, é incrível, né? Porque você vê no dia a dia como que o mercado está crescendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E está crescendo, mas infelizmente não cresce também a atenção de alguns profissionais com o equipamento que eles utilizam. Vocês recebem equipamentos aqui com um estado assim, de conservação muito precário, né? A gente até mencionei sobre o Nordeste, lá tem uma especificidade que é o seguinte: o equipamento sofre com a maresia. Então esses equipamentos eles precisam ficar obrigatoriamente energizados para que o circuito eletrônico ele tenha uma constância, né, de condução elétrica, para que a maresia não consuma, né, não afete o sistema não só eletrônico como óptico do equipamento. E isso não é equipamento antigo, não, é equipamento novo e qualquer um. Ou seja, é uma característica daquela região. E aí o que acontece? Quando não há manutenção preventiva que o próprio fabricante recomenda, com a negligência, o médico acaba perdendo o equipamento. Então já tivemos alguns casos que teve que condenar, né? Ou seja, o equipamento ficou obsoleto por falta de manutenção. E é aquela velha história, não é esperar o equipamento parar para fazer a manutenção. A preventiva é assim como o seu carro, né, que você tem que trocar o óleo, tem que fazer a revisão líquida de arrefecimento, o equipamento da mesma forma. O fabricante já recomenda que a cada 12 meses tenha que fazer uma intervenção. Então, quando isso não é feito e é negligenciado, o resultado vem da pior forma possível, porque um equipamento caro, né, onde ele não pode parar na clínica, porque esse equipamento, eu preciso fazer um exame para que outro equipamento também tenha um sincronismo, né, de exames para que ele faça um levantamento e ele faça um diagnóstico completo do paciente. Então, sem esse, eu não consigo usar o outro. Você está entendendo? Então, assim, a clínica acaba perdendo muito, não só os pacientes, como a credibilidade e a rentabilidade.
É o lucro, porque um equipamento usado vai custar em torno de 50, 90, 100 mil. Um equipamento novo hoje, 300, 500 mil. Exatamente, chega a quase 5 vezes mais, né? Chega a quase 5 vezes o valor de um equipamento que talvez ele já esteja usando ali e por conta de uma negligência acaba tendo que ter que fazer esse novo investimento. Diego, obrigado pela oportunidade de conhecer a Seven. Cara, eu que agradeço. Uma empresa que é de Brasília, poderia inclusive mudar a sede para outros estados, né? São Paulo, Rio, BH, mas é daqui e funciona aqui. Sim, não, e assim, não só em Brasília, que é a sede, nós temos em Goiânia uma filial e já estamos com um projeto para 2027 abrir em Salvador. Ou seja, vamos pegar agora a região do Nordeste, que é a que está mais crescendo, para poder explorar aquele mercado. E com esse crescimento vem também as oportunidades, né? Porque vocês estão criando um setor aqui para treinar, capacitar os profissionais a serem técnicos nessa área. Exatamente. A Seven vem com essa proposta do Learning Center, que é para trazer treinamentos para técnicos de exames, onde eles precisam passar por uma reciclagem, né? Então a gente observa muito dentro dessas manutenções e treinamentos que também fazemos em loco, né, nas próprias clínicas, a gente percebe essa dificuldade de manuseio, ou seja, um equipamento desse aqui, que hoje pode fazer cerca de 20 exames por dia, onde tem um ticket elevado, né, no valor dos exames, o técnico mal instruído, mal preparado, ele vai fazer 5 exames por dia. Então a clínica deixa de faturar por conta de um simples preparo. Mas assim, não é uma responsabilidade da clínica ou do hospital, porque eles não são especialistas para treinar aquele técnico. Então hoje tem a Seven, que está desenvolvendo esse projeto do Learning Center para fazer esses treinamentos dentro da clínica e hospital e também reunir uma turma para fazer o treinamento aqui na sede. Então esse espaço que tem aqui hoje é justamente para abordar e trazer esse novo conceito e esse novo projeto, que é o treinamento dentro da própria empresa. Você entrou aqui como técnico, hoje você já está na parte de gestão, mas qual que é a diferença de trabalhar como técnico aqui do que o técnico numa empresa de informática, numa empresa de TI? Bom, na verdade a Seven sempre trabalhou por pessoas, então a diferença hoje, você pode sair aqui perguntando para todos, inclusive temos um colaborador ali que tem 2 dias que entrou com a gente, ele vai dizer a mesma coisa, cara, nunca tive um ambiente tão acolhedor como esse, porque a Seven valoriza de verdade os nossos colaboradores. E assim, no final, nunca é sobre máquinas, né? É sobre pessoas, porque a missão da Seven carrega isso com ela desde o início. Então, acho que o colaborador que está aqui hoje, realmente, ele nunca teve uma experiência compatível com a que ele está vivendo aqui agora. Beleza? Obrigado pela Maravilha. oportunidade. Obrigado.